Evangelização é responsabilidade de todos os crentes? Por que eu devo evangelizar? Esses assuntos e outros estarão aqui e agora na nossa pré-aula de Escola Bíblica Dominical. A paz de Cristo Jesus, eu sou o pastor Arlindo, superintendente da Escola Bíblica Dominical, e todas as semanas estamos colocando aqui esse material, disponibilizando para te auxiliar aí na sala de aula, juntamente com os seus alunos. Nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, Rio de Janeiro, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, que também preside a nossa convenção estadual, a CEADERJ. Nós temos um assunto hoje importantíssimo a tratar e vamos começar a partir de agora. Portanto, fique conosco e estude conosco. E o assunto é compromissados com a evangelização. Muito bem, o texto áureo da nossa lição de hoje está aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática diz assim: nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Nós temos um objetivo geral na aula de hoje, que é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. A sua igreja, a igreja onde você congrega, evangeliza, você está usando as redes sociais para evangelizar? Você aproveita as oportunidades com os seus amigos não cristãos para evangelizar? Muito bem, faça isso a partir de agora. Amém? Os objetivos específicos são 3. Isso monta todo o nosso estudo de hoje. E o primeiro é mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Nós vamos aqui mostrar que a evangelização sempre foi prioridade de nós pentecostais. Segundo é enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, não apenas um grupo específico ou seleto, mas Jesus morreu no propósito de salvar toda a humanidade. E terceiro e último é argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O ponto central da nossa aula de hoje é evangelização é um compromisso da igreja com Deus. Ou seja, a evangelização é um compromisso de nós, igreja, com Deus. Foi dada uma ordem e essa ordem foi uma ordem imperativa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Muito bem. O primeiro tópico da nossa aula de hoje traz o assunto da seguinte forma: evangelização como prioridade. Então, primeiro nós temos aqui um termo, evangelização. Essa palavra vem de duas palavras gregas, eu, que é um advérbio, e angelia, eu e angelia. Essas duas palavras, eu e angelia, que juntando essas palavras vai dar aqui esse nome aqui embaixo, eugelion, que quer dizer boas novas, boas notícias, é o anúncio de boas novas, Então esse é o termo evangelho, boas novas de salvação, em termos geral, boas novas de salvação. Não trata só de nova, te trago nova, quer dizer notícia. Não, o evangelho é boas novas de salvação, boas novas de esperança. Tanto tempo aguardaram, desde da queda de Adão e Eva lá no Éden, que se ouvia, porque foi dado-lhe uma palavra de promessa lá, a respeito de Jesus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E essa promessa está na mente de cada um. E quando se passa todas as dispensações e chega o momento em de Jesus se manifestar para morrer na cruz do Calvário,
para deixar uma aliança de salvação, remir os pecadores através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Agora é manifesto, agora é realidade, é fato, aconteceu o que Jesus fez. E o segundo subponto fala: único Salvador do mundo. Não existe um outro mediador, não existe um outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe nenhum outro meio de ir até a Deus se não for por intermédio de Cristo Jesus. Aqui em Atos 4:12, ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por intermédio do Filho. Através de Jesus Cristo é que chegamos à salvação. Não existe um outro caminho, não existe. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se chegará ao Pai se não for por intermédio de Jesus Cristo. Então, o único Salvador do mundo foi Jesus Cristo. Não existe um outro, não existe uma outra pessoa, não existe nenhum outro nome pelo qual nós possamos invocar ou entregar nossa vida a Ele, ou em nome dele fazer alguma coisa, senão em nome do Senhor Jesus Cristo, o único mediador entre nós e Deus. Ele é a ponte, ele foi a ponte, construiu a ponte de ligar o homem pecador a Deus através da conscientização que somos pecadores e que carecemos da glória de Deus e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele nos proporcionou uma saúde, uma sadia religião, que quer dizer religar, ligar novamente a criatura ao Criador, através do sacrifício na cruz, no Calvário, onde ele derramou todo o seu sangue para purificar a nossa vida, formar uma nova aliança de salvação para salvar a humanidade. Terceiro e último subponto ou subtópico do primeiro diz: uma agência legítima. Ou seja, Deus constituiu a igreja como uma agência evangelizadora. A igreja não é uma agência genérica, não é uma agência formada por mera vontade humana, mas quem estabeleceu a igreja foi Jesus como uma agência evangelizadora. Foi dado a ordem por Jesus: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Ele disse para nós levarmos, através do seu nome, o alívio, as dores das pessoas, expulsando os demônios, sarando, curando os enfermos e levando a palavra de salvação aos mansos, aqueles que abrem o coração para receber Cristo Jesus. A mensagem é pregada a todos, porque Cristo, ele morreu por todos. Claro que sabemos que nem todos receberão, mas o importante é que a agência está com as portas abertas, ou a porta aberta, anunciando a salvação para todo aquele que crê. Nós percebemos aqui em Atos 8:4, devemos seguir o modelo de Jesus, que foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Mateus 11:28 ao 30. Né? A gente vê aqui que em Atos dos Apóstolos 8:4, a igreja como agência missionária, no momento de grande perseguição, logo nos primórdios, aí aqui em Atos dos Apóstolos, Lucas registra aqui dizendo que os que saíram dispersos, eles saíam anunciando a salvação, saíam anunciando, testemunhando de Cristo Jesus, mesmo com o couro comendo nas suas costas, a perseguição, as lutas, as adversidades da vida, mas eles saíam anunciando, saiu de cidade em cidade, como fugitivo, fugindo para não morrer, mas enquanto isso eles saíam evangelizando, testemunhando de Cristo Jesus.
Maravilha, louvado seja Deus. Segundo ponto, diz assim: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Nossa teologia. A nossa teologia não é uma teologia criada após, ou pós a reforma protestante. Muito pelo contrário, há quem diga, há quem fale a respeito disso, mas é uma ideia errada. Os pentecostais, nós temos base na palavra de Deus, dos evangelhos, nas cartas gerais, as cartas paulinas, pastorais, temos conteúdo, doutrinário. É interessante lembrar que a CPAD, desde o ano de 1930, ela vem recitando assuntos de revista de escola bíblica, e nenhuma dessas antigas relata que algum teólogo do tempo ou pós-reformadores ou pós-reforma protestante criando doutrina ou falando de interpretação própria. Muito pelo contrário, a interpretação dos pentecostais tem base na Bíblia, muito antes da reforma protestante. Isso é fato, E segundo, por quem Jesus morreu? Por quem Jesus morreu? Jesus morreu por um grupo de pessoas boazinhas que certamente buscariam o Senhor e receberiam esta graça do Senhor Jesus. Na verdade, nós acreditamos que não é desta forma, pois se divide aqui entre duas linhas de interpretação: a expiação limitada e a expiação ilimitada. Trata-se de duas linhas teológicas. A primeira, expiação limitada, é uma que nós não nos encaixamos nela, nós não acreditamos, nós não fazemos coro com ela, pois acredita que Jesus morreu para que todos os homens se salvem e busquem a Deus. E eles fazem uma interpretação distorcida desse texto que está lá em 1 Timóteo. É aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, e distorce esta interpretação, e eles colocam como se Jesus tivesse morrido por um povo limitado. Não foi para não foi para o mundo, mas para um povo escolhido. Mas não foi verdade. Isso não é verdade. Isso chama-se expiação limitada. É como se nós estivéssemos diminuindo. É como se estivéssemos limitando o poder da expiação da morte de Jesus na cruz. A expiação, a morte na cruz do Calvário por Jesus Cristo tem poder para salvar todos aqueles que crerem. Não é para um grupo de bonzinhos, é para todos. Enquanto que a expiação limitada acredita nesta ideia que Jesus morreu por um povo, a expiação ilimitada declara aqui que Jesus morreu por todo mundo. Jesus morreu rasgando a cédula de dívida de todos aqueles que reconhecerem que Jesus morreu na cruz, aleluia, para invalidar o veneno da serpente que foi introduzida na raça humana lá no Éden, através da desobediência, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, em que Deus falara para que neles não tocasse, porque certamente morreriam. Então o sacrifício de Jesus, o antídoto contra o veneno da serpente, contra o pecado, para purificar, para expiar a vida de cada um, ela é completa, não é simplesmente válida para um grupo de pessoas, mas para todo mundo. E a base de tudo isso, aonde conclui tudo isso, é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não tem uma palavra
que mostra o grau do amor, mas de tal maneira que deu seu Filho único para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o mundo, ele amou o mundo, ele morreu por todos, por toda a raça humana. Agora a salvação é para aquele que crê. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras línguas, ou seja, em outra interpretação, outra versão, ainda de Almeida, que diz, Almeida atualizada diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Enquanto outra versão também de Almeida, corrigida, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas é bom a gente passar também por Romanos capítulo 6, também no versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, a parte A do verso. Mas a parte B e última diz, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi um sacrifício pleno, com todo o poder. Não é um poder para salvar um grupo de pessoas, mas para todos aqueles que crêem. Eles não venham perecer, mas tenham a vida eterna. Foi um sacrifício completo, foi um sacrifício pleno. Não é um sacrifício com poder limitado para salvar somente umas pessoas boazinhas, um grau de pessoas ou um grupo de pessoas que tenha mais ou menos condições de ser salvo. Mas todo aquele, o mais vil pecador, assim como retrata a Bíblia, a história do antigo Paulo, como ele perseguia a igreja, fez parte na morte de Estevão, mas um homem que mudou a sua vida quando reconheceu exatamente o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando a gota, o sangue de Cristo Jesus também fez parte na história da salvação de Paulo. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. O terceiro e último tópico diz a evangelização local e transcultural. É interessante lembrar que a evangelização local, assim como quando os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, Senhor, nesse tempo restituirá tu o reino a Israel? E Jesus responde a eles, não cabe a vós saber dos tempos e das estações que o Senhor criou para o seu próprio bel prazer. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Então, lembrando que a missão nossa nesta terra de evangelização não é primeiro, como diz, vamos fazer primeiro na nossa comunidade, ou na nossa casa, ou no nosso derredor, no nosso ao redor. Não é isso. Temos tanto ouvido falar disso, de críticas, pessoas que não têm interesse em fazer missões, dizem, primeiro se tem que evangelizar aonde a gente mora. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Jesus não estava dando uma ordem de que nós deveríamos, que os discípulos deveriam primeiro evangelizar Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria e depois os confins da terra. Não é essa a expressão de Jesus. Jesus estava falando que eles deveriam testemunhar dele em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra, simultaneamente. Não era aqui primeiro, depois e depois e depois lá. Não, é simultaneamente. Tudo no mesmo tempo. Portanto, se você pode fazer onde você mora, faça. Mas se você pode fazer transcultural, missão transcultural, faça também. Ela é uma responsabilidade nossa, que somos agência, que somos uma agência legítima de Deus para levar o Evangelho
a todos que precisam. Claro que foi implantada uma ideia ótima de fazermos missões, ajudando socialmente, mas o primeiro propósito não é levar alimento para as pessoas. O primeiro propósito não é levar vestimentas e calçado para as pessoas, mas fazer isso também enquanto nós ajudamos as pessoas socialmente, entramos com a palavra da salvação. É por isso que nossos missionários são muito bem preparados teologicamente, preparados na palavra para anunciar o evangelho, para testemunhar de Cristo Jesus, falar da esperança eterna para a vida do pecador, aquele que sara todas as feridas, aquele que retira toda a dor, aquele que dá uma luz, um fiat de esperança, de luz para a eternidade, a esperança no coração do pecador. Levar o alimento, sim, porque Jesus não deixou de dar o pão àquele que estava faminto, mas ele tinha o primeiro propósito de preparar as pessoas para o reino, preparar as pessoas para a salvação, para anunciar a grande obra, preparar a grande comissão. Nós preparamos uma grande comissão para que ela vá, para que ela anuncie, para que ela testemunhe de Cristo Jesus da salvação. Vamos fazer missões, uma estratégia ótima, onde entraremos nos lugares aonde não são alcançados, aqui no Brasil, no sertão nordestino, em alguns lugares nos ribeirinhos, Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais e por todo o Brasil. Lugares que ainda não são alcançados, pois as pessoas não dão um retorno financeiro, mas são almas preciosas para Deus. E para que o missionário vá até lá, é necessário a igreja fazer esse investimento, é necessário a igreja disponibilizar a finança para eles, não esperando nada em troca, até porque é responsabilidade da igreja fazer esse trabalho, é responsabilidade nossa de levar o evangelho. De graça recebei, de graça dai. Eu sou um milagre porque Deus me amou. E por causa desse amor, o seu Filho Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. Eu considero-me que tenho um déficit, pelo menos para ganhar uma alma, uma outra pessoa para Jesus, porque Ele morreu por mim. Então esse investimento é essencial. Invista em missões, faça missões, leve o alimento, mas não deixe de também, principalmente, levar o evangelho da salvação. O pretexto de levar o alimento, claro que é pregar o evangelho, é a responsabilidade da igreja, é levar o evangelho, é levar a palavra de esperança e de salvação ao mais vil pecador, aquele que necessita. É por isso que Jesus disse que era pregado a palavra aos pobres, aos mansos, é anunciado a salvação, e eles têm receberam a palavra, receberam a salvação, receberam a mensagem de Deus. Grupos e mais grupos de pessoas foram salvas, estão com Cristo Jesus, e por isso continuaremos nesta missão. Então as missões têm esse propósito de levar a palavra simultaneamente, tanto no nosso estado, nosso país, assim também como também do outro lado das fronteiras de países. O desafio de hoje, nós sabemos que Jesus disse que o mundo é o campo. Nós temos grande dificuldade, mas se nós juntarmos as nossas forças, a disponibilidade e a vontade de nossa igreja, de nossa vida, de investirmos no reino de Deus, nós alcançaremos muito mais pessoas. É necessário investir. Invista financeiramente e também com a sua capacidade. Nós temos aí as redes sociais que devemos usá-las para fazer a evangelização, a anunciação, propagar o evangelho
anunciar o reino de Deus, a volta de Cristo Jesus que se aproxima, anunciar a salvação, pois já se falava lá em Salmos aqui, perceba aqui que o salmista falou, é interessante. Salmo 147, verso 15, já falava da velocidade da propagação desta palavra. Salmo 147, verso 15, você pode ler. Quem sabe essa velocidade pode ser as redes sociais, que você pode anunciar e com grande velocidade pode alcançar muitas pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida, agraciar a sua casa, a sua família. Mas não esqueça também das famílias que estão perecendo lá fora, lá onde necessitam, e você pode fazer alguma coisa. Deus abençoe e até a próxima, assim querendo Deus.